Fala, meu ei consagrado, minha ei consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui mais uma bateria de questões, dessa vez do concurso da Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o cargo de operador de computador. Então vamos trabalhar nessas questões. Vamos para a resolução agora. Então vejamos aí a primeira questão. Vamos lá. Ele fala assim: a figura a seguir ilustra a placa-mãe, né, que é uma placa de circuitos, empregadas em microcomputadores da linha Intel. Aí ele coloca algumas numerações aí M1, M2, M3, M4 até M9. Ele pergunta: os barramentos, né, que são as vias por onde passam os dados, né, o barramento SATA e de memória RAM DDR estão identificados respectivamente por. Vamos lá. Então vamos numerar aí cada um. Se você observar, o M1, ele já é o barramento SATA. Quando você trabalha, você já deve conhecer aqui, ó, tá aqui essa estrutura, barramento atrelado ao SATA. Ok? O M2 aí, se você observar, o M2 está atrelado a uma fonte, ó, que é uma fonte de alimentação ATX. Então, isso aqui seria uma fonte de alimentação ATX. Okay? Tem 24 pinos aqui, né? O que mais? Aqui você vai ver o M3, ó, você está vendo que aqui, ó, próximo ao processador, dá para você ter uma ideia de memória RAM. Então aqui, ó, onde ficam os slots para você encaixar a memória RAM. O slot de memória RAM, beleza? O M4 dá para você ver que seria um padrão do tipo PCI, né? PCI, conexão de placas, PCI. Ó. O M5 é um tipo de PCI 16X, por exemplo. Então, tem a ver com PCI Express. Ok? Se você prestar atenção para o M6 ele está apontando para um tipo de PCI 1X, né? Beleza. O M7 também tem a ver com PCI, né? Igualzinho esse outro anterior aí, tem a ver com PCI Express. Para ver que é a mesma ideia, ó. Esse aqui está atrelado a PCI Express. Okay? A mesma coisinha, né? Ó. Mesma estrutura. O M8, ele é o socket, né, do processador. Você vai ter o socket. Socket, não sei. Escreve aí. Socket para processador. O M3, pessoal, o M3 ele dedura aí, né, que como tem 4 opções para conexão, você vai ver que sai uma fonte ATX de 4 pinos, né? É um padrão antigo até 1.3, né? Porque se fosse 2.0 e superiores, teria 8 pinos. Então esse aqui é um padrão da fonte ATX. Então esse aqui é um padrão, tem 4 pinos aqui, ó. Fonte ATX até no máximo 1.3, ela é o padrão antigo, né? Se tivesse 8, se aqui tivesse 8, aí seria o padrão, sei lá, o padrão ATX, seria o padrão ATX 2.0, ou superior, né? Se tivesse 8 aqui, 4 mais 4, né? Seria 8. Se tivesse 16, aí já seria para servidor, né? 750 watts, por exemplo. 750 watts, por exemplo. Então você teria isso aí. Ok? Esse padrão aqui, para que ele serve? Geralmente ele serve para quê? Para alimentação extra da placa-mãe, né? Então, nessas mais recentes, que precisa mesmo, né, você vai ver que ela vai alimentar todos os circuitos destinados ao processador, os MOSFET, os reguladores de tensão, aqueles circuitos aqueles circuitos VRM, por exemplo, tem MOSFET alto e baixo, é ele que vai ser alimentado por esse padrão aqui. Mas geralmente são 8 pinos nas placas mais novas. Aqui dedura, que é uma placa mais antiga, é uma fonte ATX até 1.3. Se tivesse 8, aí a gente iria entender que seria um padrão mais recente, 2.0 em diante, beleza? Então, se você prestar atenção, ele pergunta quem é o barramento SATA? É o M1, e para a memória RAM DDR seria o M3. Então, M1 e M3, gabarito letra B. Okay? Então, você marcaria a letra B sem problema nenhum. O Blu-ray constitui um dispositivo de armazenamento óptico, assim como CD, DVD, etc., né? De dados,
representa um formato mais moderno que o DVD, sendo que a grande diferença está na maior capacidade, né? De armazenamento para o Blu-ray, mas com a menor velocidade de gravação dos dados. Nesse contexto, um Blu-ray, duas camadas, um valor comum de capacidade para armazenamento, né, pessoal, por camada é de 25 gigas. Então, gabarito aqui, letra T. Ok? A próxima. Próxima questão fala o seguinte: a figura abaixo, existente nas placas mãe e gabinetes de microcomputadores, mostra diversos tipos de conexões a serem utilizados na integração de dispositivo de hardware e configuração. Ele coloca lá G1, G2, G3, G4, ele vai perguntando cada um quem corresponde a quê, né? Então, o G1, se você observar, tem a ver com o mouse, é um minidinho aqui, ó. Esse G1 aqui, que é verde, né? Tem a ver com conexão para mouse, é uma mini DIN, ok? Beleza. Já o G2 tem a ver com o PS2, né? Aqui são PS2, né? Ambas são PS2, né? Só que esse violeta é para teclado. O G3 é uma porta paralela. 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 Ela chama-se também, ela pode também ser conhecida como LPT1. LPT1. O G4 dá para ver que é aquele padrão serial, né? Um padrão serial antigo aí, mouse, né? Que é com 1. Então, esse aqui é um padrão. Uma porta serial. É conhecida como COM1. COM, certo? O G5 é o padrão USB, ó. Padrão USB. Ok? O G6 é aquele padrão VGA, pessoal. VGA, aquele azulzinho lá, aquele cabo azulzinho. O G7 você está vendo que é uma porta de rede. Você conecta aquele conector RJ45. Esse aqui é uma porta de rede. Porta de rede. O G8 é a porta USB também, ó. Tem a ver com porta USB. Aí tem esses padrões, né, pessoal? Então, esse primeiro aí, quando é o rosa, é o microfone. Você tem um padrão rosinha aí, ele é o microfone. O segundo é um verdinho, geralmente é um verde claro, né? Você vai ver que ele é um padrão para conexão de saída de som ou saída da caixa de som. Esse aqui geralmente vai para a caixa de som. Geralmente ele vem verde aqui, né? Ó, verde claro. Aí ele tem a ver com caixa de som. Som. E é o microfone, né? Então, geralmente é um rosa, né? Você vai ver lá que é o microfone. O G9, né? Esse G9 aí você conecta o quê? A conexão a gente chama de conexão auxiliar. Esse aqui é a conexão auxiliar. Então, basicamente, você tem esses elementos aí na placa mãe, certo? Aí, quando você vê essa entrada auxiliar, você vai observar o seguinte: essa entrada auxiliar, em geral, é utilizada para entrada de som no computador, mas que dependendo das configurações de cada placa, ela pode ser utilizada como saída de áudio também. Ok? Beleza. Então, para a pergunta: um mouse PS2 e um conector RJ45. Então, o mouse tá aqui, ó, você está vendo que a gente é esse verde, ó, é o mouse, o G01. G01, você eliminaria D e E. E para conexão de placa de rede, né, o RJ45, aquele conector RJ45 transparente, você coloca ele aqui em G7. Então é G1 e G7. Só para você ver, tá aí, ó, exemplo de conector RJ45, tá certo? Para você ver aí, exemplo de conector RJ45. Gabarito, letra C. A 29 diz assim para a gente, ó, e coloca assim, ó: USB é uma sigla que representa um padrão universal para a conexão de dispositivo de entrada e saída de dados. Mouse, teclado, por exemplo. As taxas nominais das versões USB 2.0 e USB 3.0
são respectivamente. Você nota aí que você marcaria a letra A, USB 2.0, 480 megabits por segundo, e USB 3.0, 4.8 gigabits por segundo. Então, realmente o gabarito aí é a letra A. Próximo. Nas distribuições Linux, na versão terminal, prompt, né, onde você vai digitar comandos, o comando para criar pasta. Criar pasta. Ele quer criar essa pasta denominada controle. Como é que eu faço para criar uma pasta quando eu estou digitando um comando lá no shell do Linux? Lá no bash, né? Lá no local, lá no terminal, onde você digita comandos. Então, como ele quer criar, pessoal, você marcaria sem problema a letra E, que é o maker, maker, criar, maker, criar, diretório, controle, que é o nome da pasta. Beleza. O CD não pode ser porque o CD ele vai permitir você acessar. O CD é para você acessar. Então não pode ser isso aí. O DF, ele, segundo o próprio site, né, do Foca Linux, né, na verdade é o Guia Linux. Se você observar, o DF ele exibe informações sobre espaço livre e ocupado das partições do sistema. Então, se você quiser saber informações sobre espaço livre e ocupado, você digita DF. Então, DF não é para criar pasta, para saber quanto na minha partição está ocupado ou desocupado. Então, não pode ser a letra A. Okay? Beleza, então gabarito aí realmente a letra E. Então, vamos para 31. 31 ele coloca assim, ó. No explorador de arquivos, né, que você ativa através do Windows mais E, tecla do Windows mais E, Windows 10, um operador de computador lotado na Câmara Municipal de Mangaratiba, desculpe, acessou a pasta indicada em esse local, Mangaratiba, e realizou os procedimentos. Aqui, este computador, o disco local C e a pasta Mangaratiba, e realizou os procedimentos listados a seguir. Selecionou e excluiu o arquivo, nomeado pendrive.ng, então ele excluiu esse arquivo, que é um arquivo de imagem, tem PNG, que tem a ver com imagem. Né? Poderia ser, por exemplo, JPG, poderia ser GIF, poderia ser TIFF, certo? É uma ação que fez com que esse arquivo fosse armazenado no recurso da lixeira. Então, foi jogado para a lixeira, ele confirmou, né, você deu um delete e ele foi para a lixeira. Posteriormente, verificou que precisava do arquivo excluído para inserção de um texto no Word. Para retornar algo que está na lixeira, ele quer retornar algo que está na lixeira, então ele vai restaurar gabarito aí, letra A. Você faz o que está na lixeira, você recupera, você restaura, ou seja, volta ao que era antes. Então não tem problema nenhum. Ok? Próxima questão. A 32 fala o seguinte: no uso dos recursos do processador de texto Writer, né, que você baixa lá no site, né, pessoal, você vai lá no LibreOffice livre, né, Office, o LibreOffice, então você vai perceber o seguinte: a execução de um atalho de teclado converte uma palavra ou frase selecionada de maiúsculas em minúsculas e vice-versa. A pressão, ou seja, pressionamento de um ícone, pressionou um ícone por meio do ponteiro do mouse, possibilita a inserção de uma tabela em um texto digitado. Então a pergunta é: qual o atalho de teclado e o ícone, respectivamente? Então o gabarito aí seria a letra E. Você marcaria a letra E, ó. Aqui você insere tabela, né? Ó, você utiliza o Ctrl F12, onde você vai circular aí a primeira opção, que é o Ctrl F12, sem problema nenhum. E se você quiser alternar entre maiúsculas e minúsculas, só colocando aqui Ctrl F12. E aqui, pessoal, ele chama de circular caixa, né? Essas versões mais recentes, ele chama de circular caixa. Quer dizer que alternar entre as opções de maiúsculas e minúsculas. Então, quando você vai lá em formatar, opção texto, você vai ver lá, formatar texto. Você vai perceber que lá tem as opções de circular caixa. Ele vai pegar frase iniciando com maiúscula,
palavras iniciando com minúscula, alternar caixa, etc. Então ele vai utilizar isso aí, maiúscula, minúscula. Ele vai fazer essas alternâncias, beleza? O gabarito aí é a letra E. É interessante você baixar o programa, ele é gratuito, você pode baixar, e aí você pode testar isso aí, ok? A 33 fala o seguinte: analise a planilha ilustrada a seguir do Excel 2019. Tem uma planilha de processo de licitação informática, tem alguns produtos, ó, tem um notebook, um pendrive, uma multifuncional, um HD roteador. Aí tem 3 empresas aqui com os seus valores. Aí aqui ele está pegando a menor cotação, e ele está somando esses valores que deu da menor cotação, e aqui ele está pegando a empresa que venceu, né? Ou seja, que venceu nesse produto aqui, está sendo colocado na licitação, beleza? Ele pergunta, ó, nessa planilha foram realizados os seguintes procedimentos. Determina, foram inseridas expressões que determinam o menor valor entre as cotações das empresas licitantes, nomeados MG1, que é a empresa MG1, a empresa MG2 ou MG3. Ele vai pegar o mínimo, né? E a outra fórmula, em G6 foi inserida uma expressão usando a função se, que é a condicional, se atender à condição, vai para uma verdade. Se não atender, vai para algo contrário, que seria o falso. Compara a menor cotação em F6 com valores mostrados em C6, em D6 e em E6, indicando a referência à empresa vencedora. De acordo com o caso, o uso do recurso denominado referência absoluta. Então vai ter que aparecer o cifrão aqui, ó. Então vai ter referência absoluta. Quando tem referência absoluta é porque ele está fixando alguma coisa, coluna, linha, certo? Então, a característica aqui seria o cifrão, ok? Ó, se a gente fosse analisar, né, antes de eu colocar aqui na prática para você ver, ó, por exemplo, essa aqui está errado, né? Porque não é sinal de arroba. Aqui, ó, está errado porque está faltando uma letra final. Então, não pode ser essa aqui. Essa aqui é ok. Mas aqui, ó, referência absoluta não é caracterizada pelo jogo da velha, estaria fora. Eliminei A, B, C. Essa aqui também, ó, tá fora. Então, você marcaria somente a letra D. Mas vamos ver para você entender como é que funciona isso na prática, que você vai precisar um dia. Então, vamos lá. Olha só aqui, pessoal. Eu coloquei a questão para a gente entender mais fácil aqui, ó. Veja só. Ó, o que ele coloca aqui para a gente. Eu quero a menor cotação. Vamos lá. Eu quero a menor cotação, eu vou calcular o mínimo. Veja que o mínimo ele está variando de onde? Está variando de C6 até E6. Então, veja que eu estou calculando o mínimo que essas empresas oferecem um notebook, um de 5.999, outro 4.999 e 7.998. Quem é o menor, quem é o mínimo desses três? 4.999. Veja, eu posso fazer somente um, tá aqui, ó, C6. Isso aqui se tornou o que a gente chama de referência relativa, ó. Referência onde eu tenho a coluna C e a linha 6, 2 pontos até a coluna E, linha 6. Maravilha. Se eu não tivesse isso aqui, ó, vou dar um delete, ó, eu posso arrastar isso aqui agora, ó, que ele entende que ele vai preencher cada uma, ele tem uma referência relativa. Ó. Tá aqui, ó. C7 é 7, C8, 2 pontos é 8, a outra, C9, 2 pontos é 9, 2 pontos quer dizer até, então tá pegando da linha C9 até 9, ou seja, ele não saiu da linha 9, pegou as colunas, comparou as colunas C, D e E. Essa outra comparou C, D e E na linha 10. Então, realmente, ele pegou o mínimo. Aqui eu somei, ó, a soma de F6, ó, a soma dessa cotação aqui, ó, de F6 até F10, que deu esse valor aí. Beleza? Agora, observa, ó, na próxima questão, ele pediu que eu utilizasse a função se para comparar a menor cotação em F6 com os valores mostrados em C6. Então veja só, vê se você analisa. Ó. Quando você tem a função se, você lembra que ela sempre vai ter o quê? Uma condição. Então veja só, vê se você consegue entender aqui. Ó. Essa primeira parte aqui é a condição. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, se, utilizando a função se, que compara a menor cotação em F6. Então você vai observar que eu estou aqui, ó. Aqui
Nesse endereço G6, eu vou comparar essa menor cotação aqui, ó, que está em F6, vou comparar com o que está em C6, em D6 e depois em E6, indicando a referência à empresa que está aqui em cima, tá certo? A empresa que vai ser a vencedora. Então, observe o seguinte, ó, como é que ficou esse aqui, ó. Eu vou analisar primeiro esse aqui, ó. Olha para a primeira condição. Se F6 igual a C6, ó, veja que não é igual, então já seria falso. Ó. Aí aqui eu tenho a minha parte verdadeira e tudo isso aqui é minha parte falsa. Porque o se, ele sempre tem uma parte verdadeira que é a favor. Ó. Então o que eu estou dizendo? Ó? Se F6, que é a menor cotação, for igual a C6, apresenta exatamente isso aqui, ó, C5. Se fosse verdade, ó, se for verdade que o valor de F6 for igualzinho ao valor de C6, então me apresente MG1, ou seja, se isso for verdade, me apresente. Caso contrário, se não for, você vai comparar agora quem? F6, que é o valor 4.999, com, tá vendo aqui, ó, comparar F6 com D6, e se for verdade, me apresenta o nome da empresa, que é MG2. Veja que vai ser verdade e apresenta. Caso contrário, me apresente o nome da empresa, que é o MG3. E fecharia parênteses, parênteses. Observa que eu tenho aqui, ó, esse parêntese inicial com esse parêntese final. Quando eu abro um se, eu tenho que ter um parêntese inicial e um parêntese final. Veja que para esse se maior, essa aqui é a condição, isso aqui é um valor verdadeiro, isso é um valor falso, contrário a essa condição que está aqui. Ok? Aí, se realmente for falso, ele entra nesse se, faz uma comparação, um teste lógico, aí me dá um valor ou verdadeiro ou falso. Aí veja se é verdade. Ó. Nesse caso, a 4.999, eu vou comparar com o C6. Veja que não é verdade, ó, porque 4.999 não é igual a 5.999. Então, quando eu analisei essa condição, era para ter ido para algo verdadeiro ou falso. Nesse caso, ele me levou para falso, que é essa segunda parte. Estou aqui na segunda parte. Maravilha. Agora veja o seguinte: se você prestar atenção, como ele entrou agora nessa segunda análise aqui, ele vai comparar. Será que F6, será que 4.999 é igual ao endereço D6 que tem 4.999? É verdade. Então, eu tenho uma coisa verdadeira, que é apresentar o nome da empresa, ou uma coisa falsa, que seria apresentar a última empresa. Nesse caso, ele vai apresentar o nome da empresa o quê? MG2. E veja que na questão ele pediu para colocar referência absoluta. Ora, quem é que não pode se mover? O nome da empresa. Ó. Por isso que ela está com referência absoluta, ou seja, eu estou fixando a coluna C e a linha 5. Na segunda, eu estou fixando a linha D e, desculpe, a coluna D e a linha 5. E na segunda, eu estou fixando a coluna E e a linha 5. Então, observa que aqui, ó, tem que estar fixo, não pode mudar. O nome dessa empresa é sempre o nome dessa empresa. O nome da empresa MG1 é sempre MG1, a empresa MG2 sempre MG2, e MG3 sempre é MG3. E veja, isso aqui está dentro de quem? Do endereço. Esse primeiro endereço aqui que está fixado é o C5, esse aqui é o D5 e esse aqui é o E5. Beleza? Então, quando eu dei o Enter, observa que ele me levou para o endereço que era igual a 4.999. Ele comparou 4.999 com 4.999 e levou para MG2. Eu dou um Enter, MG2. Aí, como eu vou puxar para as seguintes, veja que o nome da empresa sempre tem que aparecer. Ó. Puxar aqui, a única coisa que vai alternar é a comparação de quem? De F7 com C7. Aí eu vou olhar aqui, ó. R$ 28 é igual a 35? Verdadeiro ou falso? Falso. Então me levou para esse próximo se aqui. Aí aqui dentro agora eu vou comparar. Ó. Comparar agora o F7. Comparar o F7 com o D7. 28 é igual a 47? Está aqui perguntando. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, a resposta do falso apresentar é 5. Então vai aparecer MG3.
Na próxima, F8 é igual a C8, ou seja, 999 é igual a 999? Sim. Se sim, apresenta G1. Vai aparecer G1. Na próxima, F9, que é 298, é igual a C9? Verdadeiro ou falso? Falso. Então me levou para cá, para o falso, para a segunda parte. 298 é igual a 298? Veja que é verdade. Se atendeu essa condição, eu vou para o primeiro valor, tá aqui, ó, o valor verdadeiro, ó, que é D5. E D5 apresenta quem? MG2. MG2. E eu vou para a próxima, eu comparo aqui, ó. Se 143 é igual a 199, verdadeiro ou falso? Esse valor lógico aqui, ó, falso. Agora eu vou analisar aqui dentro. Aí eu vou me perguntar, 143 é igual a 183? 143 é igual a 187? Verdadeiro ou falso? Falso. Então vai me levar para E5. Ou seja, a minha resposta é E5. Qual é o valor de E5? MG3. Então é assim que se faz essa análise, beleza? Então vamos aprofundar mais um pouco aqui nessa questão do Excel, para a gente não ter problema. Ó. Observa que eu estou aqui, coloquei essa fórmula que está aqui, a função si, e fiz algumas comparações. Ó. Fiz um chamado teste lógico. Desse teste lógico, ou ele vai me resultar em algo verdadeiro, ou vai me resultar em algo falso. O se sempre tem que ter algo verdadeiro e falso. Se ele entrar nesse se, vai ter o teste lógico desse se. Aí esse se vai me levar ou para algo verdadeiro, ou para algo falso. Aí veja o seguinte, ó. Primeira comparação. Ele vai comparar aqui, ó. F6 comparando com C6, que é 5.999. O que é que eu percebo? É igual? A pergunta é igual? Verdadeiro ou falso? Falso. Ele me levou para cá. Falso. Maravilha. Agora, quando eu entrei nesse se, eu vou ter que fazer um teste lógico. Agora ele comparou F6 com 4.999. Aí ele vai perguntar, 4.999, que está no endereço F6, é igual a 4.999 que está no endereço D6? Verdade. Verdade apresenta quem? D5. Quem é D5? MG02. Então aqui vai aparecer MG02, que é o nome da empresa. E veja que eu coloquei cifrão nos endereços que fazem referência à empresa. Por quê? Porque ele iria arrastar, não ia digitar individualmente. Ele queria que houvesse referência absoluta. E veja que a minha resposta, que é o nome das empresas, elas são minhas referências absolutas. Olha que interessante. Então, se você prestar atenção, ó, o nome das empresas que vão sair aqui, ó, elas estão unicamente nesse endereço. Ó. Unicamente nesse endereço, unicamente nesse endereço. Aí esse endereço onde está MG1 seria o endereço C5, onde está MG2 seria o endereço D5 e MG3 seria o endereço E5. Veja que a resposta só está nesse endereço. Se só está sempre nesse endereço, me lembra de referência absoluta, que é caracterizada pelo cifrão. Ok? Então, por isso que eu coloquei cifrão na coluna, cifrão na linha, cifrão na coluna, cifrão na linha, cifrão na coluna, cifrão na linha, porque só teria esse endereço de referência. Maravilha? Então, vamos continuar a resolução das questões. Então, realmente, mesmo que você não soubesse disso, mas se você tiver certeza da referência absoluta, você não marcaria nem a letra A, nem a B, nem a C. E com certeza você não marcaria a letra E porque tem sinal de arroba. Então você já teria eliminado. Ó. E aí você teria que melhorar a sua prática com relação à função si. Certo? Grave, numa função si, a primeira opção aqui ó, sempre vai ser o teste lógico. Eu vou testar logicamente se isso é verdade ou se isso é falso. Ok? Isso é um teste lógico. Gabarito letra D. Questão 34. Tanto no PowerPoint, no pacote Office 2019, né, BR,
Como no Impress, LibreOffice 7.003, já está no 7.4 em português, os slides da apresentação podem ser configurados a título de orientação. Orientação sempre é retrato ou paisagem. Gabarito letra B. Certo? Inclusive até caiu uma prova do IBAMA esse ano, só que foi relacionado ao Word, mas é orientação, retrato e paisagem. Vamos lá. Questão 35. No que diz respeito às redes de computadores, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Nos padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, as velocidades nominais de transmissão são respectivamente. Então, Fast Ethernet é de 100 megabits por segundo, verdadeiro, e Gigabit Ethernet é de 1 gigabits por segundo. Perfeito, então isso aqui é verdade. Ok? Agora, olha só, para a gente resolver essa próxima questão, vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Vamos lá. Então, vejamos aqui, ó. Pessoal, nessa questão ele vai falar do padrão CIDR, né? Que é o padrão Classless Interdomain Routing, que quer dizer roteamento entre domínios sem classe. Esse padrão também, pessoal, é chamado de superrede, né? Supernetting. Ele corresponde ao esquema de endereçamento da internet, ele foi definido pela IETF em 1995, nas RFCs 1517 a 1520. Então, nós vamos ver que está lá, você vai ver os octetos, né? Aqui, por exemplo, 192.168.412/24. Você vai ver aqui esses octetos e você vai ver aqui a máscara de subrede, beleza? Então, esse barra aqui vai representar o que a gente chama de máscara de subrede, que ela é muito importante para vários cálculos, né? Então, continuando aqui, ó, quando você vai calcular o octeto, você lembra o seguinte, ó, você tem aqui, por exemplo, ó, 217. Quem é 217? Observa que é 110110001. Observa que a ideia do octeto 217 é você ligar exatamente quem, ó. Você fazer o seguinte, ó. Você começa da esquerda para a direita, ó, vai dobrando, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Só relembrando isso aqui, ó. A gente vai precisar, né? Então, eu quero o 217. Então, eu vou ter que ligar alguns números. Ligar, você atribuir 1, que representa o valor verdadeiro. Ou você atribuir 0, que representa o valor falso. Então, por exemplo, para dar 217, quem é que eu vou precisar? Do 128. Então, eu ligo ele, ó, 1. Eu vou somar mais 64. Aí, se eu somar mais 32, já passa, então não precisa. Vou somar mais 16. Vou somar mais 8. Não vou precisar do 4, atribuo 0. Não vou precisar do 2 e vou precisar do 1. Então, o que você precisar, você liga. E para ligar é o 1. Ó, então, eu vou somar aqui, ó, 128. Eu liguei o 64, então atribuí 1. Liguei o 16. Liguei o 8. Liguei o 1. Então, somando isso aqui, tem que dar exatamente 217. Então, só aqui você está vendo aqui, ó, 8 mais 8, 16. 6 mais 4 deu 10. 10 mais 16, 26. Mais 1, 27. Vai 2. Só que deu 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Vai 1. Foi 1. Então deu 217. Então você lembra, ó, toda vez que você quer encontrar o valor, você vai ver, tá certo? Quem você liga, ó, ou desliga. O 1 liga, que é o verdadeiro, e o 0 desliga, que é falso. Ou seja, eu não vou usar. Então, para dar 217, eu precisei ligar o 128, o 64, 16, o 8, o 1. Você vai entender essa ideia de ligar e desligar. Ok? Então, consegui formar esse octeto aqui. Para esse outro octeto, é a mesma coisa. Ó. Observa aqui. Para dar 114, ó, eu desliguei o 0, não precisei do 12, você vai encontrando, você vai somando aqui, ó, 128. Será que eu vou usar o 128 para dar 114? Claro que não, então desligo. Ó. Será que eu posso usar o 64? Sim. Será que eu posso usar o 32? Sim. Será que eu posso usar o 16? Sim. Vou usar o 8? Não. Vou usar o 4? Não. Aí você vai somar só aqui, ó, 64 mais 32 mais 16
mais 2. Aí, ó, os que eu liguei, ó. Então, aqui, só que deu 14, né, ó. 14 vai 1. Só que deu 10 e 1 que foi 11. Observa que realmente é assim que se faz, ó. Você liga e desliga. Você tem que colocar nessa ordem aqui, ó. 1, 2, 4, 8. E você vai dobrando, ó. Dobro de 1, 2, dobro de 2, 4. Dobro de 4, 8. Assim você vai colocando os seus bits aí em zeros e uns, tá bom? O que você ligar é o verdadeiro, você atribui 1. O que você desligar, você atribui falso 0. Beleza? É assim que se forma, tá certo? Nosso trabalho de octeto em octeto. São esses 4 octetos do IPv4. Beleza? Agora observe o seguinte, ó. Na questão tem o seguinte, ó. Essa configuração CD que ele está me dando, ó, 192.168.0.1 barra 27. Então, refere-se, ele está dizendo que refere-se a uma subrede que funciona com base no gateway 192.168.0.1 e a máscara 255, 255, 255, 192. Ele está perguntando para ver se isso é verdade. Ó. Olha só, nós temos que observar para esse número 27 aqui, certo, pessoal? Que está dentro, que a gente chama de roteamento entre domínios sem classe, que é o CD aí, que é o Classless Inter-Domain Routing. Vamos lá. Está aí a nossa referência ao IP. Essa barra vai ser a máscara de subrede. Então, nós vamos trabalhar em cima dela. Então, como é que eu faço para saber sobre essa máscara de subrede? Isso aí vai ser a quantidade de números uns que eu tenho, certo? Vamos lá. Então, você vai ter 27 números uns. Então, aqui vai ter 27 números uns. Então, aqui, ó, no primeiro octeto, vai ter 8 uns. No segundo octeto, eu também vou ter 8 uns. E no terceiro octeto, eu também vou ter 8 uns. Então, 3 vezes 8 deu 24. Observa que aqui está dando 27, então eu vou precisar de mais quanto? De mais 3. Ok? E o restante, para completar o octeto, eu atribuo o número zeros. Ok? Então, olha só. Para me verificar que número foi esse 1, né, que teve vários uns e 1, 1, 1, 0, 0, 0, você vai atribuir aqui, ó. 1, se eu preencher todos, ou seja, todos estão ligados, está ligado. Observe que a gente numerou. 1, dobrou 1, ó. Dobro de 1, 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16, dobro de 16, 32, dobro de 32, 64, dobro de 64, 128, que é o octeto, né? Completou 8 números. Agora eu vou atribuir o seguinte, ó. 1, quem é esse 1? É o 255. Beleza? Então esse aqui é 255. Agora quem é esse 1100000? Vou colocar aqui, ó. 11000. Observa que ele ligou aqui o 128, ó. Ele ligou o 128, ligou o 64 e ligou o 32. Então, eu vou somar 128 mais 64 mais 32. Isso a gente encontrou quanto? 224. Ok? Então, a minha máscara, pessoal, ela vai ser 255, 255, 255 e aqui será 224 e não 192. Então, já estaria errada essa questão. Mas vamos trabalhar aqui alguns conceitos, ó. Para continuar aqui alguns conceitos. Então, essa seria a minha máscara de subrede 255, 255, 255, 224, beleza? Agora, o que eu posso verificar? Então, está aí minha máscara de subrede. Maravilha. Então, com essa barra 27 nesse padrão CD, a minha máscara de subrede, na estrutura convencional, ela vai representar 224. Então, beleza. Ó. Então, continuando aqui. Ó. O que eu ainda preciso saber? Ó? O que representam esses números zeros aí na minha máscara de subrede? Eles vão representar o chamado bits de hosts. Eles são muito importantes. São os bits de hosts. Bits de host. Grave bem isso aí. O que vai ser conectado. Quando eu utilizar ele, pessoal, para saber, né, quantos hosts eu vou poder conectar nessa rede aí, segundo essa máscara de subrede, eu utilizo a formulazinha 2 elevado a n menos 2. Quem é esse menos 2? Esse menos 2 eu vou tirar dois endereços, que é o endereço que representa a rede e o outro que representa o endereço de broadcast. Então você vai ter os bits de host, vai ser o quê? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai ser 32 menos 2. Então eu vou ter 30 endereços para trabalhar, para conexão.
Então, repetindo, por que eu tirei esses dois? Porque um vai representar, tá certo? O endereço relacionado ao endereço da rede e o outro vai trabalhar com o endereço de broadcast, né? O broadcast ele vai distribuir as informações para quem faz parte daquela rede, beleza? Então aqui, ó, esse 2, um é o endereço da rede e o outro é o endereço de broadcast. Maravilha? Então vou ter 30 endereços livres para trabalhar. Lembrando que o primeiro endereço livre que eu tenho é o endereço do gateway, ou o antepenúltimo endereço, ou seja, o primeiro endereço depois do endereço da rede, ele vai ser o endereço de gateway, ou o antepenúltimo antes do de broadcast, né, pessoal? Ele vai também representar o gateway. Eu vou definir. Eu gosto, quando eu faço a configuração de rede, de colocar no primeiro endereço após o endereço da rede. Beleza? Muito bem. Agora vamos para o endereço da rede. Como é que eu vou calcular o endereço da rede? Se você observar, ele me deu lá o endereço para a gente trabalhar na configuração 192.168.0.1, beleza? A minha máscara de rede, que a gente descobriu, é a 255.255.255.224, maravilha? Agora eu vou fazer o que a gente chama de AND lógico. O que é o AND lógico? É como se fosse o I quando você utiliza na lógica matemática. Uma coisa e outra. Lembra que eu falei para vocês que o número 1 representa ligado, né? Representa o V. O 0 representa o desligado, o falso. Então, no I, na conexão I, você vai lembrar que para que eu tenha verdade, eu preciso que duas coisas sejam verdade. Ó. Então, 1 AND 1 vai dar verdade, ó, vai dar 1. Agora, 1 AND 0, é claro que vai dar 0, porque ó, é como se fosse assim, ó, verdadeiro e falso, dá falso. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Falso e verdadeiro, dá falso. Falso e falso, dá falso. A gente vai utilizar um AND lógico para a gente calcular, para a gente encontrar o endereço da rede. Agora nós vamos encontrar o endereço da rede. Okay? Porque quando eu encontrar o endereço da rede, fica tranquilo para encontrar também qualquer outra coisa, né? Inclusive o endereço do gateway. Beleza. E também do broadcast eu vou precisar, né? Mas vamos lá. O endereço da rede ó, vai ser o seguinte, eu vou fazer um AND lógico. Ó. Então, esse 1 aqui representa a verdade. Verdade e verdade dá verdade. Agora, se aparecer um 0 no AND lógico, é claro que o resultado já é 0, falso. Então, meu 192.168.0.1, quem é ele? Ó? Vou só relembrar aqui como é que a gente calcula. Ó. Eu quero calcular 192. Para eu encontrar 192, eu tenho que fazer o quê? Ligar 128 mais 64. O restante eu atribuo 0, porque 128 mais 64, você vai encontrar o 192. Agora, para encontrar 168, então eu vou ligar o 128 mais o 32 mais o 8. Então, para eu encontrar esse 168, eu vou ter que ligar quem? O 128, estou encontrando 168. Ó. Aí você está ligando o 32 e está ligando o 8. Beleza? Maravilha. E para você encontrar o 0, ó, tudo 0, e para encontrar o 1, 0, 0, 1. Pronto, então eu já tenho a conversão para números binários, porque é importante isso, né? Então já converti, ó. Então o 192 é 1, 1, o resto do 0. O 168 é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. O 0 é tudo 0, são 8 zeros. E o 1 são 7 zeros antes. E por último, o 1. Pronto, então já encontrei ele. A minha máscara já está lá em cima. Ó. A nossa máscara a gente já colocou ela em bits. Então vou comparar e fazer um AND lógico. Está aqui o meu número que foi dado na configuração da rede, né? E eu tenho a minha máscara de subrede. Agora eu vou fazer um AND lógico. Então como é que seria o AND lógico? Vai fazer assim, ó. Só ligar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. 1 e 1. 1, o que é verdade e verdade, verdade, vai dar 1. 1 e 1, verdade, vai dar 1. 0 e 1, 0 e 1. Na hora que aparecer 0 e 1, no end, já é 0. Ó. 0 e 1, 0. 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 1 e 1, V. 0 e 1, 0. 1 e 1, V. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tá tudo 0. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tudo 0. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0, tudo vai dar 0. Então pronto, esse é o AND lógico.
para me encontrar o endereço da rede. Aí. Agora eu vou transformar isso em decimal. Então tá aí, ó. Então, quem é meu endereço da rede? 11000, 192. Você já sabe converter de binário para decimal. 101010 é 168. É porque a gente já calculou esse número lá, 168. 000 é 0. E nós também temos o último zero. Então tá aí, esse é meu endereço da rede. Então, meu endereço da rede é 192.168.00. Então tá aí, esse é o meu primeiro endereço nessa rede. Então esse endereço vai ser descartado para me ver quem são os valores úteis. Mas só que detalhe, ó. Agora observa, ó, se esse é meu endereço da rede, falta agora encontrar o endereço de broadcast. Como é que eu vou encontrar esse cara? Veja só, agora eu vou para o endereço de broadcast. No endereço de broadcast, eu vou olhar para os bits de host, eu vou olhar para os bits de hosts e vou olhar para o endereço que eu tenho aqui, ó. E vou substituir. Onde tiver 000, eu vou converter tudo para 1. Então, esses 5 bits de hosts vai representar no endereço da rede, ele vai representar 1 e 1. Olha que interessante. Então, estou pegando aqui, ó, para o endereço de broadcast, para saber quem é o último. Observe que eu já sei que tem que ter 32 endereços, 2 estarão ocupados para o endereço da rede e o outro para o endereço de broadcast. E esses 30 vão estar úteis. Eu quero saber quem são esses 30. Observe que eu já vou encontrar 32. O primeiro endereço, certo, que eu tenho aqui é o 192.168.00, que representa o endereço da rede. Agora eu quero o endereço de broadcast. Então, para o endereço de broadcast, eu vou pegar o endereço da rede, é esse aqui, ó, e vou olhar para os bits de host. Está aqui o bit de host. Observe que tem 5 bits de host. Esses 5 bits de host, eu vou substituir eles aqui, ó, como se fosse uns. Então, eles vão ser convertidos, tudo isso aqui, ó. Esses 5 aqui, eu vou converter para bits uns. Quando eu converter para bits uns, eu vou saber qual é o último endereço, que é o endereço de broadcast. Ok? Então, esses 5 bits de hosts que eu encontrei aqui, eles vão ser convertidos aqui, esses 5 números aqui, eles vão ser transformados em uns. Então, vamos lá, é isso que eu vou fazer agora. Então, observe que eles são os bits de hosts e vou converter ele para uns. Pronto, então o valor que tem lá, esses 5 zeros, representam, tá certo? No endereço da rede, esses 5 vão ser convertidos em 5 números uns. Passou de 0 para 1. Agora é só calcular para me saber quem é meu endereço de broadcast. Então, primeiro eu já sei que é tranquilo, ó. Se eu quiser saber quem é esse número, ó, 00 é o único que eu não tenho, eu vou calcular 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, vou encontrar 31. Então isso aí vai representar o quê, ó? Vai representar 192, porque a gente já calculou quanto é 10000, e a gente já calculou quanto é 101010000, 000 a gente já sabe que é 0. Agora, quem é o 0001111? É o 31. Então tá aí meu endereço de broadcast. Pronto. Então, eu encontrei o meu endereço da rede e encontrei meu endereço de broadcast. Mas veja, quando a gente pegou lá na máscara de subrede os bits de hosts, aqueles 5 lá, a gente já teria uma previsão de quantos endereços eu teria nessa rede, um total de 32. Sendo que os úteis estão entre, tá certo? O endereço da rede e o endereço de broadcast, beleza? Descobri qual é o endereço da rede, que é 192.168.00.0, e descobri o broadcast, que é o 192.168.031. Veja que nesse intervalo eu vou ter 32 endereços. E dentro desse intervalo, com certeza, eu vou ter quem? Eu vou ter os endereços úteis. Eu já sei que meu endereço útil é 192.168.0.1. E o meu antepenúltimo endereço, antes do broadcast, né, que seria o 192.168.0.30. Ok? Então, esses seriam meus endereços úteis. Então, o meu gateway, ou ele é o primeiro endereço útil, ou ele é o antepenúltimo endereço útil. Então, ele vai estar, ou ele é o 192.168.0.1, ou ele é o 192.168.0.30. Então, seria o meu endereço de gateway. Para essa questão, veja que vai estar certo, porque ele colocou que o endereço de gateway é 192, ele atribuiu 168.0.1.
Ou poderia ser isso, ou 0,30. Beleza? E detalhe, ele só se equivocou na máscara. A nossa máscara não termina em 192. A nossa máscara de rede, ela termina em 224. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso aí e é assim que se faz. Beleza. Então, vamos voltar para as questões. Então, veja que dessa forma, o item 2 dessa questão estaria falso. Ok, pessoal? Fiz uma lembrança aí, né? Como é que se calcula a questão da máscara de rede, esse padrão CIDR, né, pessoal, etc. Como é que se calcula o gateway, como é que se calcula o endereço de broadcast. Beleza? Então aqui, ó, tá errado, porque o padrão 27 não é 192, é 224. O gateway, que é o primeiro endereço válido, tá certo? Após o endereço da rede, ou o antepenúltimo endereço válido antes do broadcast, realmente estaria correto, mas a máscara seria 255, 255, 255, 224. Então, isso aqui estaria falso. A topologia empregada em redes cabeadas por meio de cabos UTP categoria 5 ou 6, que utilizam conectores RJ45 e cujos links convergem para um concentrador, é conhecida como estrela ou radial. Isso é verdade, né, pessoal? Você tem aqui, esses cabos aí são mais baratos, né? São esses cabos azuis, cabo para trançado. Você observa que eu posso conectar vários computadores aqui através desses cabos para trançado, né? Ó. Ou cabo categoria 5 ou 6, certo? Conecto aqui. E aqui eu vou para o meu concentrador, vou colocar um switch aqui, ó. Pode ser um switch, né? Pequenas redes, pode ser um hub, né? Então, se você observar até na Copa do Catar, você vai ver lá vários switches, né? Tem vários takes que você vê. Quando você vai olhar lá atrás, você vai ver que tem os cabos azuis e tem um switch lá. Eles usaram bastante switch. Então, essa conexão aqui, onde todos vão para esse concentrador aqui, para esse switch aqui que está concentrando dentro de um patch panel, por exemplo, você vai observar que essa ideia aqui é de concentrar os cabos, de ter as conexões. Você vai ver que isso aqui é chamado de topologia em estrela ou radial. Beleza? Vamos observar aqui que eu coloquei para a gente sobre isso, que a gente vai precisar. Deixa eu só colocar aqui numa questãozinha. Isso aqui é importante. Ó, aqui, pessoal, todo mundo conhece o hub ou switch. Está aqui um hub, está aqui um switch, está aqui um switch mais simples, né? Tem um hub switch também, mas está aqui a gente usa bastante switch, principalmente se você observar, como eu falei para vocês, se tem o kata, você vai ver lá que tem bastante uso de switch, né? Beleza. A diferença entre o switch é que eles são concentradores de rede, beleza? Ou seja, os cabos do segmento de rede são todos conectados a esse equipamento, permitindo que a comunicação entre as máquinas aconteça. O uso deles é necessário quando tem um mar de duas máquinas em uma rede e não, e não utilizamos cabeamento em barra. Certo? Uma pergunta que sempre existe é se o hub e o switch fazem a mesma coisa. Muitas vezes achamos que o switch tem a capacidade de compartilhar a internet em uma rede e o hub não. Isso está errado. Quem tem a capacidade de compartilhar a internet é o roteador. A diferença entre o switch é que o switch é inteligente e mais seguro que o hub. Isso acontece porque o hub, quando recebe um pacote de informações para enviar até alguma máquina da rede, ele simplesmente envia esse pacote para todas as máquinas conectadas a ele, em um processo conhecido como broadcast. Com essa ação, o hub causa alguns problemas na rede, como excesso de tráfego, certo? Falha de segurança. Qualquer máquina conectada naquela rede recebe os pacotes de dados. Você tem uma insegurança aí. O switch, por sua vez, possui uma tabela interna onde armazena as informações de onde é conectada cada máquina. Com isso, ele sabe que um determinado pacote de dados deve ser enviado somente para a máquina X. Desse modo, ele reduz o tráfego na rede e aumenta a segurança. Beleza? Eu peguei essa informação no Instituto Federal Sul de Minas, né? IFSU. Agora, olha só. O que é topologia de rede? Topologia de rede
é a forma como você organiza os elementos de uma rede de comunicação, ok? Então, você tem tanto uma topologia física como uma topologia lógica, ok? A topologia em estrela ou radial, ela é a configuração mais comum. A rede é organizada de forma que os nós, né, ou seja, os locais que vão se comunicar, sejam conectados a um hub, a um switch central que atua como um servidor. O hub gerencia a transmissão de dados pela rede, ou seja, qualquer dado enviado pela rede viaja pelo hub central, pelo switch central, antes de chegar ao seu destino. Beleza. Aí está aqui um exemplo de conexão, onde eu tenho um switch central, todas as máquinas aqui que estão dentro dessa conexão conseguem se comunicar e passam as informações pelo switch. A vantagem de ter uma topologia em rede é o gerenciamento conveniente, no local central. Por exemplo, se esse cabo aqui falhar, esse cabo aqui falhar, todo mundo continua funcionando normalmente. O problema é se o switch queimar e todo mundo para. É uma coisa diferente. Se o cabo, uma topologia em estrela ou radial, quebrar, não tem problema não. As outras máquinas, por exemplo, se aqui fosse a máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se esse cabo aqui da 5 quebrasse, só ela ia parar de funcionar, as outras continuariam em funcionamento até que eu desse um jeito nessas 5 aqui, tá bom? Então, se um nó falhar, a rede ainda funciona. Os dispositivos podem ser adicionados ou removidos sem interromper a rede. Mais fácil identificar e isolar problema de desempenho. Maravilha. Se o switch ou hub central falhar, toda a rede cairá. O desempenho e a largura de banda são limitados pelo nó central. Beleza, pelo switch, né? Passa por ele. Pode ser caro para operar. Beleza, então está aqui. Eu peguei essas informações na Computer Weekly e a Internacional IT, né? IT, Tecnologia da Informação. Patch Panel. Patch Panel, pessoal, é um dispositivo utilizado para auxiliar na organização. Você vê muito nas instituições, quando você for trabalhar lá, você vai ver isso aí, tornando mais eficiente o trabalho de profissionais de rede e de ambientes que possuem cabeamento de rede. Ele é composto por duas partes, a traseira, que é a área de crimpagem, e a frontal, que é a área de conexão. Está aqui um exemplo, onde eu tenho alguns switches e tenho conexões para ele fica tudo organizado. Então, esse aqui é um patch panel. Bom? Quando ele falou lá em cabos UTP, categoria 5 e 6, UTP são pá trançado não blindado. É o tipo mais utilizado para criar rede de computadores. Você viu lá no Qatar, como eu falei para vocês. Ele é vantajoso devido ao seu baixo custo, sua facilidade de instalação, flexibilidade em mudanças e alterações e pela capacidade de suportar a completa largura da banda na LAN, na rede local. Aqui alguns exemplos, categoria 5, categoria 6. Beleza? Coloquei aqui as suas funcionalidades para Fast Ethernet, Giga Ethernet, e categoria 6 chega na 10 Giga Ethernet. Trabalha com essa frequência de 100 MHz ou 250 MHz. Ok? Então, você vai dar uma olhada aqui. Eu peguei isso aqui na Black Box, Oficina da NET e Blogspot. Diferenças entre Fast Ethernet e Giga Ethernet. De maneira geral, o Fast se refere a produtos que aceitam velocidade até 100 megabits por segundo. Já o Giga, mais moderno, funciona com taxa de transferência acima, até 1 gigabits por segundo. Maravilha? Então essa é a diferença aí. Beleza, vamos só resolver essas questões para a gente voltar para a nossa alternativa ali, para você ficar ligado. Deixa eu só colocar aqui, primeira questãozinha para a gente resolver. É assim, essa prova foi da Bill Hill. A figura abaixo mostra o principal tipo de topologia, essa estrutura aqui, pode ser topologia física ou lógica, no caso aqui essa estrutura física, né, utilizada em redes de computadores cabeadas que segue o padrão Ethernet. Aqui tem um switch, né, tem vários computadores conectados, aqui é radial ou estrela. Você marcaria aí a letra E. Ok? Vamos para a segunda, para a gente voltar lá para a nossa questãozinha onde a gente estava. A segunda diz assim, assinale a alternativa que apresenta a topologia de rede em que há necessidade de um equipamento concentrador para se distribuir o sinal entre os computadores. Então você viu que essa aí é a estrela. E pessoal, tem um concentrador. Maravilha? Caso um switch, por exemplo.
Olha a questão 3, ó. Analise a seguinte afirmativa sobre rede de computadores. A topologia física de uma rede de computadores representa o layout. Layout quer dizer estrutura. O layout físico e o meio de conexão do dispositivo de rede. Então, isso aqui é verdade. A topologia estrela utiliza um concentrador como ponto central, um switch, por exemplo, e seu gerenciamento é centralizado. Verdade. Na topologia estrela, a falha de um dos cabos não implica na paralisação. Você viu que só se queimar o switch central. Se o cabo falhar, não tem problema, ele continua funcionando. Então, isso aqui é verdade. Então, gabarito seria a letra D. Maravilha? Então, voltando aqui para a nossa questão. Só voltar aqui para a nossa questão. Então, a questão 35, o item 3, a topologia empregada em redes cabeadas por meio de cabo UTP, categoria 5 e 6, que utiliza conectores RJ45 e cujos links convergem para um concentrador, tem um concentrador ali, ó, é conhecida como estrela radial, verdade. Então ficou VFV, gabarito, letra C. Maravilha? Vamos para a próxima. Com relação ao uso dos recursos principais, dos principais browsers da internet, analise as afirmativas a seguir. O ícone a ser acionado no Edge, né, Microsoft Edge, que substitui o Internet Explorer, para adicionar o URL, né, que é o endereço virtual de um site visualizado na tela a favoritos, então eu quero adicionar a favoritos, aqui a estrelinha, e a tecla de atalho é Ctrl F, falso, é Ctrl D, né, pessoal, adicionar aos favoritos. Se você quiser adicionar aos favoritos em qualquer navegador hoje é Ctrl D, em qualquer dos três principais, Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Então aqui é Ctrl D. Então está errado isso aqui. Falso. Para realizar uma busca, isso aqui cai muito em prova, cai até no TJ de São Paulo, ó, para realizar a busca de uma palavra em um navegador, abre-se uma janela de diálogo em um site aberto no Google Chrome. Né? Então, se você quiser localizar alguma coisa, você pressiona Ctrl F. Se você quiser localizar uma palavra ou um conjunto de palavras, você pressiona Ctrl F e não Ctrl B. Então, isso aqui ele trocou, o 1 e o 2 ele trocou as teclas de atalho. Então, isso aqui estaria falso. Para visualizar o conteúdo da página configurada como homepage inicial, certo? No Firefox, deve-se acionar o ícone de página inicial. Então, isso aqui estaria correto, né, pessoal? Então, isso aqui você coloca verdadeiro, ok? Então, gabarito aí a letra C. Então, C está verdadeiro. Ok? Vamos para a 37. A 37 colocou o seguinte: observe o algoritmo a seguir. Algoritmo Mangaratiba, variáveis MN e K são inteiro. Está aqui o início. Ó. M vai receber 18 e N vai receber 13. Aí está aqui um laço. Ó. Para o valor de K de 1 até 4, faça. Então, para o valor de K inteiro de 1 até 4, faça. Faça o M receber M menos 1, o N recebe N mais 1, escreva M 2.3. Esse 3 é como se estivesse dando um espaço entre eles. Né? M, aí dá um espaço, 3 espaços, aí coloca o N, 3 espaços, aí coloca o M, 3 espaços, aí coloca o N, 3 espaços. Então, isso aqui está representando a ideia de espaço entre eles, está dando um espaço entre os números, tá bom? Fim para e fim do algoritmo. Então, observe o seguinte, ó. Quando ele entrar nesse laço de repetição, você vai fazer o seguinte, ó. M menos 1, quem é M? Não é 18 menos 1, então vai ficar 17. Beleza, bora logo fazer tudo aqui, aí depois a gente mostra. Vai ficar ó, 17, aí vai ficar 16. Observe que são 4 vezes as interações aqui, ó. 17, 16, 15 e 14. Quando for aqui, N mais 1 vai ser 13 mais 1 vai dar 14. 14 mais 1 vai dar 15. Aí 15 mais 1 vai dar 16. 16 mais 1 vai dar 17. Então, observe que ele vai apresentar assim, ó. Primeira interação vai apresentar na tela 17, vai dar 3 espaços, 14, vai dar 3 espaços, 16, 3 espaços, 15. Aí depois ele vai repetir o 15, vai colocar 15, né? Esse 15 que está aqui, aí vai colocar 16, aí depois vai colocar 14 e por último coloca 17. Então ele vai colocar assim, ó. Primeiro esse bloco, depois esse,
depois esse, depois esse. Então, gabarito aí realmente a letra A. Ok? 17, 14, 16, 15, 15, 16, 14, 17. Ó, só colocar aqui uma prova que caiu para técnico para a internet da ETEC. Coloquei aqui uma questãozinha, ó, que eles colocaram nesse mesmo sentido aqui, ó. Ó, questão 16 lá na prova. Para realizar o teste de mesa, que é o chamado teste de mesa, né, de um programa escrito em Visual G que simula português estruturado, né, o programador analisou o seguinte código. Ele colocou lá, algoritmo questão, as variáveis a, b e x inteiro, teve o início onde a recebe 3, o b recebe 18. Para x de 1 até 6, ó, vai haver 6 interações, né, nesse laço aí, de repetição aí, faça a recebe a mais 2, b recebe b menos 1, fim do para, escreve o a, escreve o b. Ele quer saber isso. Ó. Então ele pergunta, ao final da execução do teste, ao final, o programador chegou ao seguinte resultado. Então, ao final dessas 6 interações, quem foi o último número a ser escrito? Ó. Então, a mesma ideia. Ó. Aqui, ó, quando ele receber A, vai ser 3 mais 2. Ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Aí já deu 5, né? E aqui deu 15. Beleza. Aí aqui é menos 1, ó. Então começou com 18, ó, menos 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Então vai sair primeiro, ó, 5 e 7, depois sai 7 e 16, depois 9, 15, depois 11 e 14, depois 13 e 13, depois 15 e 12. O último número aqui vai ser 15 e 12. Ok? Você marcaria aí, ó, letra B, 15 e 12. Ok? Então é assim que se resolve esse tipo de questão de algoritmo, ok? Nesse teste de mesa. Maravilha? Então vamos voltar para a questão. Vamos lá. Questão de número 38. A questão de número 38 coloca o seguinte. A figura abaixo ilustra uma tabela resultado da execução de um código em HTML. Vai usar as tags, né, pessoal? As tags. Okay? Aí tem aqui Mangaratiba, Rio de Janeiro. Aqui tem uma foto, né? Dá para ver que é uma imagem. E aqui é o operador de computador, é um texto, certo? Aqui, pessoal, vai ter a ver com um destaque, né? Tá bem maior. Vai ter um cabeçalho maior. E aqui vai ter um segundo cabeçalho, certo? Observe que isso aqui, ele está dizendo o seguinte, isso aqui está dentro de uma tabela, está dizendo que tudo está dentro de uma tabela, table, e para eu colocar algo dentro dessa tabela, eu tenho que ter linhas, né? Eu vou ter que ter uma tag chamada de tr, que tem a ver com as linhas, rows, né? Tr vai ter que ter as linhas. Né? Para eu colocar esse conteúdo aqui dentro, né? Observa que ele construiu uma linha para escrever Mangaratiba. Mangaratiba. Observa aqui, a letra A, tudo bem, ó, tem aqui Mangaratiba, mas depois tem o operador de computador, que não é a imagem. Então, isso aqui não poderia ser, ó, porque a imagem já vem logo a seguir. A letra B começa com Mangaratiba, beleza? Aí está dizendo que vai apresentar screen, né, que está capturando logo, né, que é o nome desse arquivo que está gerando aqui essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o chamado logo PNG, está dizendo que isso aqui é o logo PNG. Beleza. Só que ele está colocando todo mundo numa linha só. E não é verdade. Observa que isso aqui está numa linha destacada com esse cabeçalho. Ó. Beleza? Isso aqui está com certeza dentro de quê? De colunas. E para colocar colunas, eu tenho que colocar TD. Ó. Você vai colocar a tag TD. Ok, pessoal? Isso aqui vai colocar, representar a coluna dentro dessa linha. Ó. Isso aqui você tem um destaque maior. Isso aqui vai estar dentro da linha. Ó. Então não pode ser numa linha só. Isso aqui ficaria numa linha só. Isso aqui é falso. Table. Aí beleza. Aqui está destacando o operador. Não é operador. O primeiro destaque é para Mangaratiba. Tem esse cabeçalho maior aqui. Então não é verdade. Letra D. Table. Aí tem TR. Aí abriu um espaço aqui, ó, para colocar imagem, mas só que não começa com imagem. Então tá fora.
Então, com certeza, ele colocou aqui, ó, table, abriu uma linha, onde ele colocou o cabeçalho Mangaratiba, RG, fechou o cabeçalho, ó, isso aqui é o encerramento de uma tag, encerrou a linha. Então, ele colocou Mangaratiba, uma linha só. Aí ele abriu uma nova linha, ó, TR, e abriu uma coluna. Nessa coluna, ele colocou a imagem, ó, certo? Que ele buscou, que é aquela lá, logo.png. Aí deu uma quebra aqui, isso aqui é uma quebra de linha, dentro da mesma coluna. Aí colocou a coluna agora, ó, colocou esse texto aqui, ó, H2, seria um cabeçalho 2, né? Um pouco menor do que o H1, onde ele escreveu operador computador, fechou o cabeçalho, encerrou o cabeçalho, ó, começou o cabeçalho, encerrou o cabeçalho. Começou a coluna, terminou a linha. Começou a coluna, terminou a coluna, barra TD. E começou a linha, terminou a linha e fechou a tabela. Então, isso aqui, ó, estaria correto o gabarito, a letra E. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, na prática, isso aqui, ó. Então veja, ó. Então veja aqui, ó. Eu entrei aqui no site da Hanoia. Observe que tem aqui, ó, estrutura das tabelas. Observe o seguinte, olha para essa tabela aqui, ó. Olha que interessante o código aqui do lado. Acompanha comigo. Ele abriu um código HTML, aqui é o cabeçalho, o padrão, aqui é o body, né, body, é o corpo. Aí aqui tem assim, ó, table. Aí veja que tem aqui, ó, TR, ele abriu uma linha. TR é uma linha. Então ele abriu essa linha aqui, ó, tem essa linha. O TH é quando você quer um enfeite, ó, uma linha enfeitada, ó. Tá aqui, ó, TH, ó, tá aqui os cabeçalhos enfeitados, ó. A, B, C, ó, TH, A, fecha o TH, TH, ó. Beleza? Tudo bonitinho. Aí tá aqui, fecha o TR, fechou a linha. Então ele fechou essa linha. Aí ele abriu uma nova linha, ó, TR. Aí veja que o TD está aqui, ó. TD tem o número 1, tem o conteúdo 2, tem o conteúdo 3. Aí fechou a linha, ó. Fechou essa linha. Aí ele abriu uma nova TR, que é uma próxima linha, ó. TR. Tá aqui, ó. TD 4, TD 5, TD 6. Aí abriu uma nova linha, aí tá aqui o conteúdo dessa linha, ó. 7, 8, 9. Abriu uma nova linha, aí abriu TD 10, 11, 12. Aí fechou o TR, né? Ó, fechou esse TR e fechou a tabela. Certo? É assim que funciona, ok? Então, só por curiosidade, ó, TD é uma tag que cria uma coluna para inserção de conteúdos, junto a diversas outras colunas em uma mesma linha definida por TR, beleza? Dentro de um bloco de uma tabela definida por table. As tags TD precisam sempre estar dentro de tags TR, claro, né? E as tags TR têm que estar dentro da table. Maravilha. Agora vamos passar aqui, pessoal, para você ver o código que foi gerado na própria questão. Imagine que eu clique aqui com o botão direito, ó, eu fiz um teste aqui, ó, eu vou abrir aqui no bloco de notas para você ver a digitação, ó, tá aqui, ó, que foi a resposta. Se você entende aqui, ó, eu estou gerando uma tabela, tá aqui a linha onde eu vou ter esse cabeçalho H1, Mangaratiba, Rio de Janeiro, barra H1, fechou a linha. Aí eu vou ter TR, ó, TR, que vai ser a linha que eu vou criar. Aí o conteúdo dela, ó, aqui vai ser o conteúdo. O que, que vai ter dentro da coluna? Que é uma coluna, o TD é a coluna. Vai ter uma imagem, que é essa aqui, ó, logo PNG. Aí dá uma quebra para colocar o cabeçalho 2 com o nome operador computador, que vai estar embaixo, né? Aí vai estar barra H2, porque fechou o cabeçalho. Fecha a coluna, ó, isso aqui vai estar dentro da coluna. Esses dois aqui vão estar dentro da mesma coluna. E TR vão estar na mesma linha e ambos, todos eles vão estar dentro da tabela. Deixa eu abrir aqui o arquivo, aí mostra exatamente. Só abrir aqui no Chrome. Aí você vai perceber que está aí organizado. Cabeçalho 1, né, na linha 1, e esse aqui dentro de uma nova linha que tem a coluna, e nessa coluna esse cara aqui está destacado com o cabeçalho 2, que é o H2. O H2 representa a ideia do cabeçalho. Beleza? Basicamente foi isso. Então, sem dúvida, aí o gabarito é a letra E. Maravilha? Vamos para a 39. Um banco de dados relacional, em um banco de dados relacional, deseja-se realizar uma consulta na qual o resultado seja uma tabela com todos os registros, ele quer uma tabela com todos os registros da tabela clientes, cujo salário seja maior do que R$ 1.000. Então, o salário tem que ser maior que 1.000. Então, o salário tem que ser maior do que
1000. Sendo que o resultado vai ser ordenado por nome. Então, vai ter que ter o comando chamado order, que é ordenar by, ordenar por. Você vai dizer o que é que você vai ordenar, como você quer em ordem por nome, de forma crescente, então vai ser forma ascendente. Ok? Então, basicamente, vai ser dessa maneira que nós vamos criar o nosso código da sintaxe SQL. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na prática. Vamos lá. Então, pessoal, só entrando aqui no MySQL Workbench, você vai ver o seguinte, ó. Só me conectar aqui um banco que eu já criei. Se ele entra aqui, ó. Então, estou entrando aqui, ó. Eu criei já um conjunto aqui, pessoal, meu esquema aqui, um chamado de empresa X, né? Criei uma tabela chamada cliente. Só me conectar aqui, ó, esse botãozinho, não sei se você já conhece, mas ele serve para vocês conectar. Então, vou só conectar aqui. Use, quer dizer que eu vou usar empresa X, né? Esse esquema aqui. Então, clico. Veja que ficou aqui negrito, então quer dizer que já está usando. Aqui embaixo já está aparecendo para mim, ó, o output, essa saída, está mostrando que eu já me conectei. A minha tabela cliente eu já criei, né? Criei alguma coisa, inseri, atualizei, ó, aqui eu inseri algumas coisas, né? Inseri alguns nomes, eu atualizei algumas coisas, ó, update, atualizei. Aqui eu estou dizendo onde eu atualizei, ó, where, onde foi que eu atualizei, no código 6, eu atualizei setando, né? O nome do cliente, inserindo Belladonna. Beleza. Inseri alguns campos, inseri vários nomes aqui, ó, inseri, fui inserindo. Beleza. Agora, observe o seguinte, ó. Aqui é a descrição, né? Se eu quiser ver a descrição, executo. Ele me mostra lá que eu coloquei já os tipos, né? Ó, código do cliente, ele é auto-incremental, o nome do cliente é um VACHA até 30, o meu endereço é um VACHA até 60, meu celular é um SHA de 15, sexo é um SHA de 1, salário é um decimal de 10,2, né? Duas casas após a vírgula, etc. Então, observe que eu coloquei essa tipologia para eles aqui, né, pessoal? Agora, o que acontece? Eu quero localizar, como diz a questão, todos os clientes com salário maior do que 1000. Observe aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês, só mostrar selecionando todos os meus clientes. Ó. Selecionar todos os clientes. Esse asterisco substitui todos. Vou mandar executar aqui, ó. Ele vai exibir para mim, ó, tá aqui meus clientes, para você perceber, ó. Só colocar aqui para a gente ver, ó. Tá aqui, ó. Todos os meus 9 clientes, ó, tem o salário deles, ó, por exemplo, o cliente Dionísio ganha 3.000, a Bruna, o André, o Geraldo ganha 1.500, ó, o Dilson 4.000, a Beladona 3.800, o Elton 1.000, a Lúcia Vertina 900 reais e a Simara Ortega 1.500 reais. Beleza. Agora, olha só, eu vou selecionar aqui, já está selecionado, agora eu vou tirar essa vírgula para dizer o seguinte, olha, vou selecionar todos os clientes onde houver salário maior que 1.000. Observe que ele não vai apresentar essa pessoa aqui, ó, não vai apresentar nem o Elton, que é o código 7, e nem vai apresentar a Lúcia Vertina, porque eles não têm valores, não têm salários maior que 1.000. E vai ordenar o nome do cliente em forma crescente, né? Forma ascendente. O nome dos clientes ele vai ordenar em forma ascendente. Ok? Então, vai ordenar aqui André, o próximo, se ele encontrasse B, C, D, ele vai ordenar dessa forma. Então, vou executar aqui, executando o comando, ó. Observa que ele tirou aqueles dois clientes, ó. Observa que os códigos que tinham 1.900, os salários que tinham 1.900 foram embora. Ele ordenou aqui em ordem ascendente, de A a Z, ó. A, B, C, D, e aí vai. E, F, G, ó. Ele organizou. Então, é esse comando aqui que ele está pedindo na prova. Certo, pessoal? Então, voltando para a questão, a gente marcaria aí com certeza o seguinte, ó. Letra D, né? Select asterisco from clientes, onde? Então, vai selecionar lá na tabela clientes, o que ele vai pegar? O salário que for maior que 1.000 e vai ordenar em forma, não é descendente, é ascendente, ó, porque é ordenado por nome de forma crescente, ascendente. Então, o gabarito realmente é a letra D. Lembrando, pessoal, que para busca, para consulta, na prática,
né? Apesar de a gente utilizar o asterisco como sendo algo prático, mas é muito mais rápido você dizer todos os campos, o nome dos campos que você vai buscar. Porque quando a gente usa o asterisco, ele vai obrigar o servidor a consultar quais campos antes de efetuar a busca do dado, certo? Aí ele vai criar mais um processo, então vai se tornar um pouco mais lento. Então, na busca, já é melhor explicitar quais são os campos que você vai consultar, beleza? Mas, para esta questão, gabarito é a letra D. Maravilha? Vamos para a 40. A 40 diz assim: a figura ilustra um recurso de segurança utilizado em acesso à internet. Aqui, ó, eu não sou um robô. Né? Aí aqui está aqui umas letras distorcidas, né? Pode ser semáforo, alguma coisa. Isso aqui é um teste, é um CAPTCHA, né, pessoal? É um teste para saber se você é ou não um robô, certo? Esse recurso possui as características listadas a seguir. Mostra um formulário no qual é solicitado o preenchimento de um código para avaliar uma solicitação. Beleza. O que mais que ele fala? É um tipo de medida de segurança conhecido como autenticação por desafio e resposta. É um mecanismo que ajuda na proteção contra spam e decriptografia de senhas, solicitando a conclusão de um teste simples que prova que o usuário é um ser humano, não um computador tentando invadir, ou seja, não é um robô. Consiste de duas partes simples, uma sequência de letras e ou números gerada aleatoriamente que aparece sob a forma de imagem distorcida em uma caixa de texto. Para passar no teste, provar a identidade humana, basta ao usuário digitar na caixa de texto os caracteres que ele vê na imagem. Esse recurso é chamado de CAPTCHA. Lembrando, pessoal, que hoje muitas provas têm como pergunta o que é um cookie, né, pessoal? E você vai lembrar que um cookie ele é um arquivo de texto que memoriza as preferências de navegação do usuário. Quando você entra no site, você tem que lembrar que isso aqui é um arquivo de texto. Quando você entra no site, você vai perceber que o servidor, o dono daquele site, ele vai pedir autorização segundo a LGPD, né, Lei Geral de Proteção do Dado, ele vai colocar esse arquivo, tá certo, de texto no seu computador para saber das suas preferências. Tem um arquivo de texto que memoriza as preferências de navegação. Está caindo muito em prova. Caiu na prova da INSS, por exemplo, essa questão sobre o cookie. A preferência de... E no TJ de Minas Gerais também, de navegação. Ok? Então, o gabarito realmente é esse teste. Né? Sabe que uma informação bem interessante é um tipo de medida de segurança conhecido como autenticação por desafio e resposta. Isso é o CAPTCHA. Ok? Beleza? Então, encerramos aqui uma bateria de questões. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize nas provas que você venha participar, tá bom? Até mais, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.